Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. Al Hilal decide emprestar Marcos Leonardo para o futebol brasileiro. Aí eu pergunto a você, cabe no Flamengo? Respondam aí. Olha, tem clube que nem precisa nesse momento e pela facilidade do negócio está se interessando, que é o Palmeiras. O clube maior interessado nesse momento é o São Paulo. Mas você sabe, né? São Paulo não tem condição financeira de arcar com os jogadores. Nós vamos falar aqui para vocês quais são as condições, de que maneira o Al Hilal... Olha, o Al Hilal está quase que dando o jogador, hein, cara? Que eu vou te falar um negócio. É brincadeira o que o Al Hilal está fazendo se o Flamengo não se movimentar. O Flamengo precisando claramente de um atacante. Não tem. Tem lá o Pedro e não tem outro. Ah, se quiser contratar outro com outras características no meio do ano, investindo um dinheiro, beleza, você contrate outro, mas essa condição que o Marcos Leonardo hoje que o Al Hilal está oferecendo, o Marcos Leonardo, o Flamengo não pode perder. Aliás, acho muito mais jogador do que o Caio Jorge, que o Flamengo queria pagar uma fortuna. Algumas coisas no Flamengo eu não consigo entender, sinceramente. Só quer contratar jogador com valores altos, jogadores de scout não aparecem nunca, jogadores nessas condições assim de facilidade, oportunidade de mercado, o Flamengo não contrata, mas eu vou falar sobre isso já e nós vamos mostrar para vocês quais são as condições que o Al Hilal quer para emprestar o jogador. E olha, melzinho na chupeta, molezinha para o Flamengo, só não contrata se não quiser. Aliás, eu acredito que esse cara venha jogar no Flamengo porque é o clube do futebol brasileiro que tem condições de arcar e que mais precisa de um atacante. Nós vamos explicar para vocês agora. Eu queria pedir a vocês para que deixem o like rapidamente. Todo mundo, mete o dedo no like agora, sobe o like, coloca aí. Você aceita, gosta da opção de Marcos Leonardo? Coloca Marcos Leonardo no Fla, Marcos Leonardo no Mengão. Coloca aí nos comentários se você concorda ou não. Enquanto nós vamos rodar a vinheta, após a vinheta, um show de notícias e informações do Flamengo para você. Sobe o drone, sobe o like, galera. Galera, Flamengo tem uma oportunidade de ouro para poder suprir uma carência que é enorme. Aí fala assim, Evanilson, já ouvi falar em Gabriel Jesus, que é impossível, tá jogando agora no Arsenal, inclusive titular, Richarlison, cara, tem o Marcos Leonardo. Primeiro que, se a gente levar para o lado de superstição, Marcos Leonardo é criado, formado aonde? No Santos, né? Então, cara, impressionante como o Flamengo, né? Os jogadores que são formados na Vila, eles dão certo no Flamengo. E dão certo ao ponto de fazer história, de virarem ídolos aqui. Como, por exemplo, o Gabigol, Bruno Henrique. Tudo bem, Bruno Henrique não foi formado no Santos, mas passou por lá e jogou bastante tempo lá. Você pegar Thiago Maia, que não virou ídolo, mas ganhou Libertadores aqui pelo Flamengo e costuma dar certo, jogadores vindo da Vila Belmiro. E tem mais, cara, que eu me esqueci aqui alguns. Essa oportunidade não pode o Flamengo deixar passar. Eu vou dizer para vocês, primeiro, as características do Marcos Leonardo, o valor de mercado, hoje está avaliado em 20 milhões de euros, só que o Al Hilal quer emprestar, que é um empréstimo de 1 ano para o futebol brasileiro. Acabou de sair, nesse momento, em vários portais turcos, que o Al Hilal precisa emprestar o jogador e vai emprestar nos próximos dias para o futebol brasileiro. Prestem atenção. Eles acabaram de contratar o Benzema. Benzema estreou ontem e já meteu um hat-trick. 3 gols na estreia. Vai brincar por lá. O time do Al Hilal é muito bom, é uma máquina. E eles ainda têm o Darwin Núñez, um jogador muito caro. O Flamengo chegou até a consultar, inclusive, segundo o meu amigo Gabriel Orfan, do Paparazzo Rubro Negro, e os valores são inviáveis. Então, o que eles querem realmente emprestar é o Marcos Leonardo. Jogador que, para mim, é o melhor de todos, porque é jovem,
tem vigor físico, 22 anos, ele joga da maneira que o Felipe Luiz gosta, na minha opinião, embora digam que o Flamengo entende que as características que o Flamengo quer de atacante não se encaixam com a do Marcos Leonardo. Como assim? O cara ataca o espaço o tempo inteiro, mete gol. O Flamengo é o quê? Atacante que não faz gol? É isso? Porque é o que parece. O ataque do Flamengo é um ataque cardíaco, é um ataque que não bota medo em ninguém, não mete gol, não faz gols. E o Marcos Leonardo tem aí 22 anos, muito jovem. A gente pega aqui o histórico do jogador. 15 jogos dos 20 possíveis, 9 gols e uma assistência no campeonato saudita. Na Champions League, 6 jogos, 3 gols. Você tá na Kings Cup, né? 1 jogo, 3 jogos e 2 gols. O cara mete muito gol, cara. É brincadeira a participação desse cara em gols. Você vê, centroavante, joga como segundo atacante, jogador de velocidade, marca a saída de bola. Não sei o que o Flamengo está esperando. Formado no Santos, do Santos foi vendido ao Benfica e do Benfica foi vendido por 40 milhões de euros para o Al Hilal. Fábio, mas como é que os caras vão vender por 40 milhões de euros e aí vão querer emprestá-lo para o futebol brasileiro com essa facilidade toda? Por conta da lei, da regra que existe no campeonato. Primeiro, o campeonato saudita passa por uma crise tremenda, né? Inclusive, Cristiano Ronaldo se recusando a jogar, criando problema. O Jorge Jesus doido para sair, está muito revoltado, muito chateado com o Al Nassr e com o campeonato de um modo geral. E o Marcos Leonardo saindo de lá, a informação que a gente tem aqui é que o Al Hilal, ele quer emprestar o jogador para o futebol brasileiro, ele coloca algumas condições. 1 milhão de euros por empréstimo. Gente, 1 milhão de euros. Isso aí para o Flamengo é dinheiro de fichinha. 1 milhão de euros, que dá 6 milhões de reais. E o Al Hilal ainda vai pagar 50% do salário do jogador. É isso mesmo. Vai pagar 50% do salário para ele poder jogar aqui. O salário é alto, obviamente, né? Teríamos condições de pagar. E eles vão pagar 50% do salário, vai pagar só a metade. E eles querem que também conste em contrato a opção de compra. Lembrando que a opção de compra é muito favorável para quem está contratando por empréstimo, porque não é obrigação de compra, é uma opção. Ou seja, se o jogador for bem, você tem ali um valor estipulado para você poder pagar e ficar com o jogador em definitivo. Se o jogador não for, você devolve. Então, cara, não tem o que perder. O Flamengo só tem a ganhar com essa possibilidade da contratação do Marcos Leonardo. E desde já eu pergunto a você, você acha uma boa essa contratação? Coloca nos comentários, participa, gente. Eu queria muito a participação de vocês, porque essa mobilização pode fazer com que o Flamengo entenda o que a torcida quer, porque o Flamengo não é deles, é da torcida. O torcedor é que tem que mandar no clube. O Flamengo tem uma carência absurda de atacantes e não pode ficar dessa maneira. Uma notícia ruim para o torcedor do Flamengo, nós vamos trazer agora. O Flamengo divulgou que o jogador Jorginho, após o jogo contra o Corinthians, se queixou de dores musculares, passou por uma ressonância magnética que detectou uma lesão considerada, a gente apurou aqui, tá? Que o departamento médico do Flamengo considera que a lesão é uma lesão... Então, uma lesão de grau médio, ou seja, a gravidade da lesão, ela não é pequena, não é considerada uma lesão simples, uma lesão grau 1, seria grau 2 para grau 3. E essa lesão afastaria o Jorginho de 3 a 4 semanas. Ou seja, o Jorginho, em sendo confirmado esse prazo, e deve ser, porque é um jogador que tem uma certa idade já, né? Então tem toda uma precaução com ele, o Jorginho vai ficar fora das finais da Recopa Sul-Americana, né? O Flamengo que enfrenta o Lanús, 2 jogos, e com essa contusão, com essa lesão, o jogador vai ficar fora. Então são 3 jogadores já do Flamengo machucados, diante de um péssimo planejamento que o Flamengo fez para essa temporada. Péssimo planejamento. Hoje tem a possibilidade de se livrar de uma vergonha, que é brigar para não cair do Campeonato Carioca. O Flamengo se apresenta depois de todo mundo,
Quando o Corinthians, por exemplo, se apresentou dia 2 e terminou a Copa do Brasil depois da participação do Flamengo no ano passado. Inexplicável. Todos os clubes do futebol brasileiro da Série A fracionaram as férias, com um pedaço agora no final do ano e um outro pedaço no meio do ano, já que ficaremos 45 dias sem futebol no meio do ano. 45 dias. E aí vão inventar de dar mais férias. Então prestem atenção que o planejamento foi terrível e jogadores sofrendo com lesões. Dentre eles, um jogador importantíssimo que é o Jorginho. Fora os que estão nitidamente jogando sem condições. E jogador jogando fora das suas condições, a tendência é que possa sofrer lesão. Como, por exemplo, Arrascaeta, Léo Ortiz. Para mim, são os dois que estão, assim, muito claros que estão abaixo fisicamente. E isso me preocupa muito. Valeu? Quero agradecer a você o carinho. Coloca aí, deixa o like e coloca se você acha uma boa Marcos Leonardo no Mengão. Um grande abraço, saudações rubro-negras.